Grandes descobertas nos anos de 1819 e 1820. É sobre isso que nós vamos falar, não é isso, Cláudio? Essas descobertas foram fundamentais porque tudo mudou do ponto da ciência, tanto da eletricidade quanto da ciência do magnetismo, porque até ali, até esse ano, tínhamos muito poucas evidências, né, de uma relação ou correlação entre a eletricidade e o magnetismo. Eram ciências tratadas à parte, na verdade. Mas depois das descobertas de Ørsted e de Ampère, né, tudo mudou. Essa aula ela é voltada para isso, né? Tem esse título de Lei de Ampère, mas a gente vai mais longe do que isso, né? O fato é que foram experiências revolucionárias na medida que, a partir dali ou daquela data, nós tivemos o que chamamos hoje de unificação de duas ciências, né? Era a ciência da eletricidade, a ciência do magnetismo e agora começamos a ciência do eletromagnetismo, né? Qual foi a grande relevância, né, destas experiências, né? Na realidade, nós vamos também falar de forças de Lorentz, né? São, a meu ver, inteiramente associados a esses fenômenos, né? Mas o que eles verificaram, e a gente verifica, e o Cláudio vai verificar, né, é que quando você tem cargas elétricas em movimento, elas geram um campo elétrico, sim, mas aí que está a surpresa, isso que descobriram. Cargas elétricas em movimento pode ser umazinha só, viu? Mas uma corrente melhor ainda, você tem um monte de cargas elétricas, né? Elas, em movimento, elas geram um campo magnético. Isso é fantástico, porque agora não precisamos ficar muito dependentes, né, dos materiais, né, dos ímãs, né? Nós podemos gerar campos magnéticos mediante a passagem de uma corrente. É isso, né? É uma descoberta absolutamente fantástica, mudou tudo, porque muitos dispositivos depois, né, instrumentos, né, foram construídos com base nesse fenômeno, né? Muito bem. Então, vamos lá, Cláudio, você vai falar sobre a experiência de Ørsted primeiro, que foi a primeira, né, em 1819. Então, vamos lá. Bom, para isso a gente vai usar um quadro, né, feito com fio de cobre esmaltado e foi dado aqui mais ou menos umas 20 voltas. Isso é importante porque para você gerar um campo razoavelmente bom, né, intenso para mexer a bússola, é necessário uma corrente razoavelmente grande. É porque você vai superpondo os efeitos, né, Sim, de cada uma. Exatamente. Então a ideia é você usar vários fios, né, e fazer a corrente fluir todos no mesmo sentido. Então isso aí equivaleria a ter uma corrente 20 vezes maior do que um fio só. Ok. Né? Então, mas o que é essencial aqui, então, é a corrente. É a corrente, né, a corrente que está passando ali. Né? E aqui duas pilhas em série, né, e aqui um interruptor, que você pode inverter a corrente. E contínuo, né, de novo. Né? Exatamente, corrente contínua. É só o que eles tinham também naquela época, né? Então... com as pilhas e baterias, né? Tá. Então aqui eu posso mudar o sentido da corrente, né? Então eu tenho uma chave inversora, né? Então apertando aqui a corrente num sentido e do outro lado no outro sentido. Aqui uma bússola, né? Essa bússola aqui eu peguei, no caso uma bússola comum, né? Eu tirei essa parte de baixo, de forma que ele fique transparente. Então aqui eu não tenho a marcação norte, sul, leste, oeste, né? Então é só a agulha da bússola. A função dela é indicar se tem campo magnético em última análise, né? Exatamente. Você só usa a bússola com essa finalidade. Com essa né? finalidade. Então eu coloco a bússola sobre o retroprojetor, tá? Então agora vamos ligar aqui o retroprojetor, vamos escurecer um pouquinho. Então vamos aqui assistir um filme agora. Tá. Então aqui está o fio, né, ali,
Aqui a bússola. Então embaixo. você vai ligar a corrente daqui a pouco, não é isso? Sim. Então eu vou deixar a bússola próxima aqui da Ok. corrente. Então vamos ligar a corrente. Olha só, pronto. Foi isso que o Ørsted viu, né? Que ele percebeu, né? Aham. A gente pode observar que quando eu mudo a corrente, agora eu vou inverter a corrente. Olha, no sentido oposto. No sentido oposto, então. É porque o campo magnético se inverteu, Se na inverteu. verdade, o sentido, né? Sim, Aham. então ele tem a ver com o sentido da corrente, né? A direção do campo. Né? O sentido do campo. A direção perpendicular à corrente, né? E o sentido, ela muda de acordo com o sentido da corrente. Isso ocorre ao redor do fio, né? Então eu posso pôr aqui desse lado, acontece a mesma coisa. Aham. E aqui desse lado. Então, esses são os dois efeitos principais, né? A existência de um campo magnético, né? Aham. E a inversão quando você inverte a corrente. corrente. Né? Isso. São essas duas coisas, né? Duas coisas. Agora, essas linhas de corrente, né? Elas estão, né, formando Círculos fechados. Isso, fechados. Né? Isso que é Ok. importante. Em torno do fio, Do fio. né? Uhum. É isso. Ok. Então, o que eles verificaram, né? É que a passagem, né, de uma corrente elétrica, elétrons em movimento, cria um campo magnético. É essa a grande descoberta, né?